Olá, alunos e famílias. Antes da gente começar, então, enquanto vocês pegam o livro, eu vou passando um recado aqui. Eu gostaria que os alunos Ana Laura, André, Bia, Davi, Gabriel, Gabriela Tavares, a Werner, deixa eu ver quem mais aqui, o João Emanuel, o João Vitor Coronel, deixa eu ver quem mais, o Luíde, a Mariana, Natália Cirino, Natália Fragoso, o Pedro e a Valentina, entrasse em contato comigo pelo e-mail que eu já deixei em atividades anteriores, para me dizer se está com alguma dificuldade em enviar as atividades. Se tem alguém que tenha já enviado após essa quarta-feira passada, desconsidere, tá? Que o último dia, esse vídeo eu tô gravando na sexta, o último dia que eu olhei meus e-mails foi na quarta, para corrigir atividades, tá? Mas eu estou bem preocupada por causa do acúmulo de atividades que já está começando a ter, tá certo? Então hoje nós vamos falar de disciplina, que é a força que liberta. Disciplina, não a matemática, o português, a história, tá? A disciplina associada ao empreendedorismo. Então, ao falarmos de disciplina, é preciso separar a disciplina que atua como uma ação que caminha junto à perseverança e a iniciativa para continuar focando em metas, e a disciplina que é caracterizada pela obediência, pelo comportamento exemplar e pouco crítico em sala de aula. Sobre essa segunda disciplina, podemos dizer que um dos grandes desafios atuais para o professor é conjugar o método pedagógico da escola com a construção da maturidade e da autonomia, mantendo o equilíbrio entre a disciplina e a motivação. A maturidade e a autonomia, assim como outras competências humanas, resultam de um processo construído gradativamente, à medida que nos relacionamos com as pessoas e com o mundo, de uma forma ativa, reflexiva e constitutiva. Mas, antes de tudo, amadurecer é uma decisão. Existem pessoas que escolhem não amadurecer nunca, como forma de manter as boas sensações da infância e da adolescência. Tem até uma síndrome, chama Síndrome do Peter Pan, para pessoas assim que não aceitam crescer, que querem continuar sendo, adolescentes, crianças. E a atitude de alguns só contribui para isso. Quando dizem às crianças e aos jovens que a vida adulta é difícil e complicada. No entanto, uma pessoa que não amadureceu, que não tem autonomia, terá muitas dificuldades para encontrar um lugar no mercado de trabalho, cada dia mais exigente e competitivo. Além disso, estamos nos tornando, aos poucos, um país que demanda mais presença da sociedade civil nas instituições que nos regem, e mesmo as relações de gênero já estão mais voltadas à igualdade e a parcerias. Em casa, na escola, nas amizades e no mundo do trabalho, a palavra de ordem é ganha-ganha, respeito com ética. Isso se traduz em sustentabilidade, pois relações nas quais um abusa do outro, ou um fere, ofende, ou depende do outro, não se mantém no tempo. O ser humano é construído por elementos biológicos, sociais e psicológicos. Seres humanos não são determinados, em si influenciados. Também temos de levar em conta a questão dos tipos de personalidade que interfere na nossa forma como as pessoas aprendem e se motivam. Por isso, nós podemos fazer muito para a construção de uma educação voltada nos valores da ética, uma educação que liberte as pessoas para o seu melhor, para um convívio. Esse ponto trata-se de uma nova responsabilidade, tá? Então, muitas vezes a criança não tem dentro de casa, no contexto em que vive, alguém que ensine a compartilhar
Então a gente não pode partir do princípio de que o aluno, que a pessoa não considera o colega, né? A compaixão, a solidariedade, o companheirismo, a cooperação e sociabilidade, eles são construídos também na escola, tá? Nem sempre a criança entende que não fazer uma lição de casa, não trazer o caderno, não ter uma letra caprichada, não ficar sentada em classe vai prejudicar a ela mesma. Muitas vezes não entende isso, tá? Então, é sobre esse aprendizado, essa disciplina que nós vamos falar na aula de hoje. Então, eu acho que já deu um tempo de vocês pegarem o livro. Essa aula vai ser dividida, então, em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2, essa é a parte 1. Essa é, então, a parte 1. A gente vai ler aqui, eu queria que vocês acompanhassem a leitura, tá? Na página 38, Disciplina, Força que Liberta. O que é disciplina para você? Você se considera uma pessoa disciplinada? Você acredita que disciplina e liberdade podem andar juntas? Uma pesquisa realizada na Universidade dos Estados Unidos buscava distinguir características em comum em pessoas bem-sucedidas há mais de 20 anos. Os autores do estudo definiram como bem-sucedido ter satisfação com o trabalho, reconhecimento e bons ganhos financeiros. Os estudos concluíram que as pessoas bem-sucedidas da pesquisa davam significado àquilo que faziam, acreditavam no que estavam fazendo. Além disso, eram otimistas, o que as levava a agir. Quando se acredita que algo vai dar certo, o foco de fazê-lo acontecer é mais contundente. Ao longo de uma carreira profissional, às vezes é interessante fazer concessões pelos mais diferentes motivos. Além disso, todos enfrentamos desafios e situações inesperadas. E é por isso que o tripé autoconhecimento, habilidades e disciplina pode fazer muita diferença na sua vida. Vamos aprofundar essa questão. A liberdade não diz respeito somente à possibilidade de ir e vir fisicamente, mas também à possibilidade de pensar aberta e livremente, de fazer escolhas que sejam autênticas, aquelas em que acreditamos. Um dos maiores sofrimentos do ser humano é a perda de sua liberdade. Na história do mundo, muitas pessoas já colocaram sua vida em risco para fugir da escravidão. Manter ou conquistar a possibilidade de votar, trabalhar, opinar, mudar, enfim, escolher. Trabalhar diariamente em um projeto ou treinar para uma atividade são exemplos de atitudes que envolvem disciplina. Aqui no livro a gente tem uma imagem de uma pessoa, acho que fazendo um tricô, né? Eu já contei para vocês a história que eu queria aprender a fazer bichos de crochê, né? Esse bicho aqui não é meu, tá? Eu tirei da internet. E essa fotografia era a minha inspiração, né? Eu queria muito aprender a fazer. Os primeiros, claro, saíram muito feios. Não consegui ainda fazer um urso tão bonito quanto esse, mas essa daqui é a minha meta, né? Então eu falo assim, que eu acredito que até o final do ano eu consiga estar fazendo, né, o amigurumi como eu desejo e tenho como meta, como foco, essa fotografia, essa imagem dessa ursa, que eu não sei nem quem que fez, que eu tirei da internet, né? O conceito de liberdade, porém, nem sempre é bem compreendido e pode facilmente ser mal interpretado. É o caso, por exemplo, daquelas pessoas que vivem de acordo com o seguinte raciocínio: eu quero, eu tenho, eu sinto, eu faço. Ou seja, não conhecem limites. Elas acabam acreditando que o mundo gira em torno delas e que os outros devem satisfazer os seus desejos. Quando as coisas não saem como elas querem, chegam a ficar irritadas ou apáticas, pois, afinal, não treinaram sua capacidade de superação, sua determinação, sua disciplina. Se algo parece difícil, demorado, desagradável, largam pela metade ou nem começam.
Uma pessoa disciplinada persegue suas metas, entende que há momentos e atividades na vida que não são prazerosos em si, mas necessários e nos levam a bons resultados. É o caso do exercício praticado pelo atleta, com o objetivo de preparar sua musculatura para um bom desempenho. Podemos pensar também no ator ou no músico, que deve ensaiar muito até alcançar a excelência. Quando trabalhamos em algo significativo para nós, isso é muito mais fácil. A pessoa disciplinada sabe fazer trocas, em vez de viver em busca de prazeres imediatos. Ela consegue dizer não às suas tendências negativas e manter o foco, perseverando em seus objetivos. O que está por trás de muitas pessoas que obtêm sucesso em suas vidas é justamente essa força poderosa que nos leva a vencer a nós mesmos. Nossa própria preguiça, apatia ou falta de vontade. Disciplina é fazer o que tem de ser feito, mesmo sem vontade. O otimismo favorece a disciplina, pois antecipa os ganhos que um dia ocorrerão. Isso promove a automotivação. No caminho para o sucesso não há atalhos, e sim um compromisso que adotamos diante de nossa vida, entendendo que a esperança de mãos dadas com a atitude gera sonhos possíveis. Fazendo conexões com a psicologia. Você já deve ter ouvido alguém dizer que é procrastinador. Você sabe o que é isso? O que significa isso? Procrastinar significa adiar, deixar para depois, para o dia seguinte. Embora esse procedimento seja muito comum, deixar sempre as coisas para depois pode se tornar um problema grave, que acaba prejudicando o bom andamento da vida. A pessoa que procrastina não cumpre prazos, atrasa entregas e fica estressada. Sente-se ansiosa e culpada, e muitas vezes tem de procurar atendimento psicológico ou médico. Então, o que é procrastinação? Pessoal, até aqui é só, a gente continua na parte 2 do vídeo, então. Tá certo? Até lá, vamos lá.